Israel disse aos Estados Unidos: se o Irã cruzar nossa linha vermelha com mísseis balísticos, agiremos por conta própria. E a isso, some mais duas imagens: um Golfo Pérsico com navios de guerra em modo de desafio e os Estados Unidos movendo peças por toda a região. Neste momento, um dos maiores desdobramentos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio de toda a história. Saudações, sou Ariê, e vamos direto ao assunto, porque hoje estamos vendo como se cruzam a diplomacia, a ameaça real de mísseis e um desdobramento militar dos Estados Unidos que não é ativado por capricho. Vamos começar com o que, para Israel, é a linha vermelha mais clara neste momento. Israel, por meio de altos oficiais militares que viajaram aos Estados Unidos na semana passada, deixou uma mensagem direta e muito clara. Se o Irã cruzar a linha vermelha relacionada aos mísseis, Israel atacará por conta própria. E essa mesma mensagem é a que o primeiro-ministro Netanyahu vai levar ao governo Trump em Washington na reunião prevista para esta quarta-feira. Por que essa reunião é tão importante? Porque Israel está vendo que os Estados Unidos podem estar se aproximando de um acordo com o Irã, mas um acordo incompleto, ou pelo menos essa é a interpretação que se pode fazer se agora mesmo analisarmos as manchetes da mídia convencional. E isso é importante que a gente ressalte, porque pode não ser nada além do habitual jogo de estratégia militar. Confunda e reinarás, e é que, enquanto se fala de negociações e de uma possível solução diplomática, o que vemos na prática não tem nada a ver com diplomacia. Mas vamos por partes, de acordo com essa diplomacia que aparece nas manchetes, da qual a mídia nos fala. Israel entende que conseguir que o Irã abra mão de um programa de armas nucleares seria, claro, uma conquista enorme. Ninguém pode negar isso, mas Israel não quer um cenário em que o acordo resolva a questão nuclear e deixe intacta aquilo que, na prática, é a ameaça que pode recair sobre cidades inteiras. O programa de mísseis balísticos de longo alcance do regime iraniano. E há um ponto que, em Jerusalém, é visto com muita preocupação: que o acordo seja redigido de forma que os Estados Unidos sejam o garante de que Israel não possa atacar e destruir esse programa de mísseis no futuro. E isso para Israel significaria ficar de mãos e pés atados. Por que Israel está tão empenhado nessa questão dos mísseis, além da questão nuclear? Bem, isso tem um componente de tudo, uma mistura de estratégia e também questões industriais. Há 8 meses, durante a Guerra dos Dois, a Operação Leão Ascendente, Israel entendeu que era impossível destruir todas as instalações do programa de mísseis iraniano. São dezenas espalhadas, algumas camufladas, outras subterrâneas, e muitas são reconstruídas muito rapidamente. Então, Israel fez algo muito específico. Focou em fábricas que produziam componentes essenciais, peças nas quais toda a cadeia de produção é paralisada. E dentro desse mesmo foco, então, também foram atacadas empresas relacionadas aos combustíveis para esses mísseis. Qual é o problema agora? Bem, já se passaram 8 meses e essas indústrias foram rapidamente reconstruídas. Simplesmente a produção foi retomada, e em Israel há urgência para impedir isso novamente, antes que voltem ao ritmo de produção anterior à guerra. Cerca de 300 mísseis por mês, quando se fala de uma capacidade de 30 mísseis diários, as pessoas às vezes ouvem isso como um número frio, mas na prática isso significa algo muito simples. Com o tempo, mais cedo ou mais tarde, o volume pode se transformar em capacidade de saturação, e se o volume crescer, o problema não é só ter mísseis, mas ter tantos que obriguem o outro lado a gastar interceptores, tempo, recursos e a viver sob pressão permanente. Ou até mesmo que simplesmente se chegue ao ponto em que seja impossível contrariar um ataque de saturação, porque os mísseis de ataque superam em muito os mísseis de defesa que Israel possa ter. Também devemos levar em conta que, durante aquela guerra, o Mossad eliminou Amir Ali Agizadeh, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, e um dos arquitetos desse programa industrial que levou décadas para ser montado. Isso nos diz duas coisas. Primeiro, Israel não atinge apenas a infraestrutura, também atinge a liderança. E segundo,
Ainda assim, o aparato iraniano tem capacidade de reconstrução, e é por isso que este momento é tão delicado. Agora, enquanto essa tensão cresce, o Irã também está enviando mensagens. Um dos gestos mais visíveis veio do chanceler Al-Rashid, em resposta à visita do negociador de Washington, Witkoff, que foi visto no fim de semana no porta-aviões Abraham Lincoln, que neste momento está estacionado em frente ao Irã. Bem, então a questão é que o chanceler iraniano Al-Rashid fez a sua parte e embarcou em um navio de guerra iraniano percorrendo o Golfo Pérsico, como uma demonstração de desafio aos Estados Unidos, e disse uma frase que resume perfeitamente a postura iraniana. O acordo militar dos Estados Unidos não nos assusta. Somos um povo de diplomacia e um povo de guerra. Enquanto isso, é isso que a televisão iraniana mostra em programas ao vivo. Mísseis Fatah, Solfagar, Keibar e Sekan, com um aviso muito claro de que os Estados Unidos deram um golpe duplo no país e que isso não deve ser subestimado. Isso é um grande impulso para o regime iraniano, de motivar o povo e, obviamente, de mostrar força militar, não só para seu próprio povo, mas também para todos os seus aliados e amigos na região. Bem, até aqui, o quadro político já está ficando muito tenso, mas agora, permita-me mostrar a parte que muda, o peso específico de tudo isso, o desdobramento militar dos Estados Unidos. Vou explicar isso de forma bem concreta, com dados, mas de um jeito que possamos entender. Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. Começamos com o veterano, o soldado americano Jack Walter, que resumiu assim, de forma simples, na CBS. Estamos presenciando uma das maiores mobilizações militares dos Estados Unidos para o Oriente Médio na história do país. Como isso se traduz em números e capacidades? Bem, primeiro vamos para o mar. Quando os Estados Unidos enviam um porta-aviões para uma região, não estão enviando apenas um navio, estão enviando uma base aérea flutuante com dezenas de aviões. Além disso, seu anel de escolta, mais navios com sistemas antimísseis e capacidade de ataque de longo alcance. Somemos a isso que no mar também estão os 2 submarinos que rondam as costas do Irã. Segundo, em terra. E é que os Estados Unidos não operam apenas de um ponto. Operam a partir de uma rede de bases e acordos logísticos que lhes permitem sustentar operações de alta intensidade e em uma escalada com o Irã. Isso significa que a região não é um cenário distante, é um cenário onde os Estados Unidos já têm infraestrutura, pessoal, radares, depósitos e capacidade de movimentação muito rápida. Terceiro, na defesa. Quando o Irã tem mísseis e drones, os Estados Unidos reforçam as defesas aéreas e antimísseis para proteger suas bases e seus aliados. Isso faz parte do pacote ofensivo e defensivo, os dois estão integrados. Agora, há um elemento que, se você entender, vai compreender a logística militar por trás do desdobramento. Os Estados Unidos mobilizaram aproximadamente de 1.000 a 1.500 mísseis Tomahawk, e isso não nos leva em ataques cirúrgicos. Isso soa como capacidade para uma campanha de saturação, uma campanha pensada para abrir corredores. Saturação para quê? Em termos simples, primeiro, atacar defesas aéreas e radares. Segundo, atacar centros de comando e comunicações. Terceiro, atacar infraestrutura militar-chave. E só assim, só depois. Então, abrir caminho com menor risco para que caças, aviões avançados, bombardeiros e aviões de ataque entrem com mais liberdade no território iraniano. Isso é importante, porque quando se fala dos mísseis Tomahawk, não se está falando de apenas mais um míssil. É um dos mísseis mais versáteis e letais do mundo desse tipo. Estamos falando da primeira fase de uma doutrina: enfraquecer a defesa do adversário para deixá-lo cego e desorganizado. Agora, com essa lógica em cima da mesa, entende-se por que a reunião entre Netanyahu e Trump,
nesta quarta-feira pesa tanto e pode até ser muito decisiva. Porque se os Estados Unidos chegarem a um acordo nuclear limitado e Israel sentir que esse acordo deixa intacto o programa de mísseis, então Israel se perguntaria: o que se faz com a ameaça que realmente pode cair sobre nossas cidades amanhã? E é aqui que a ameaça deixa de ser abstrata e se torna concreta, com um míssil em particular. Está se falando do Khorramshahr 4 como uma ameaça estratégica muito séria e delicada que, obviamente, Israel já tem no radar. E a razão é que seus números não são pequenos. Tem um alcance de 2.000 quilômetros, capaz de transportar ogivas de 1.500 quilos, com uma velocidade de até 16 Mach, ou seja, imparável. E se um míssil desse tipo atingir uma cidade israelense, o efeito pode ser devastador em vários quilômetros. Obviamente, dependendo da ogiva e da densidade populacional do local onde possa cair em áreas urbanas, o dano seria catastrófico, algo que ficou comprovado na guerra contra o Irã no ano passado. Enquanto Israel atacava centenas de alvos militares e logísticos do regime, o regime simplesmente lançava mísseis sem se importar onde caíssem. Eles só miravam em uma cidade grande. E pronto. Isso nos deixou com imagens dramáticas de vários mísseis iranianos atingindo prédios, centros comerciais, pontos urbanos e até hospitais no centro do país. Dessa forma, para Israel, a intenção do regime é muito clara e não é segredo. Trata-se simplesmente de eliminar o Estado de Israel junto com todos os judeus que estão dentro dele. Então, quando Israel fala sobre linha vermelha com mísseis balísticos, não é retórica. É uma leitura de risco muito direta e séria. Se o programa se consolidar, o custo de não agir aumenta cada vez mais com o tempo. E enquanto tudo isso acontece, diplomacia e mobilização, há sinais internos no Irã que chamam a atenção. Hoje, na cerimônia oficial pelo Dia da Força Aérea do Irã, aconteceu algo incomum. O líder supremo do regime, Ali Khamenei, cancelou seu discurso planejado e não compareceu. Algo que, segundo relatos, acontece pela primeira vez em 37 anos de regime. Isso nos deixa com um dado que, no contexto de tensão e demonstrações militares, não passa despercebido. Está claro que ele está se escondendo e evitando ao máximo se expor. E agora, com tudo isso na mesa, vamos juntar as peças para que o panorama fique claro e sem rodeios. Os Estados Unidos estão mostrando força, o Irã está mostrando mísseis, Israel está dizendo mísseis balísticos, linha vermelha, e no meio disso está a possibilidade de um acordo que trate apenas da questão nuclear, e esse é justamente um dos temas centrais. A questão nuclear é uma parte do problema, os mísseis são a outra parte, e para Israel, os mísseis não são um tema secundário. Por isso, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, enfrenta uma situação difícil, como mostram os meios de comunicação. O que ele vai tentar é convencer Trump, o vice-presidente e o secretário de Estado, a não assinarem um acordo que deixe de fora a obrigação de congelar a produção de mísseis balísticos. E sabe-se que o governo Trump tende a focar em fazer com que o Irã renuncie ao enriquecimento de urânio, deixando de lado outras exigências iniciais. E enquanto tudo isso acontece, as declarações oficiais de altos comandantes do regime continuam. O que eles expõem nas redes sociais, na mídia local e aqui na mídia regional é que não estão dispostos a negociar nem o nuclear nem os mísseis. Então realmente parece que estamos brincando de nada. Agora, algo muito importante. Se esse tipo de análise te ajuda a entender o que está acontecendo sem barulho, sem sensacionalismo, então eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo. Bem, e permita-me agora voltar ao que os Estados Unidos têm atualmente mobilizado na região, que claramente está preparado para escalar. Se for preciso, deixe-me mostrar alguns números claros para que você tenha uma noção do que há agora mesmo aqui no mar. Pois bem, um porta-aviões, o Ebran, no centro do teatro, com sua escolta direta de pelo menos 3 destroyers com capacidade de defesa aérea e ataque de longo alcance. No total, então, estamos falando de mais ou menos 12 navios de guerra norte-americanos na ou perto da região, com pelo menos 8 navios adicionais e 2 submarinos operando a parte do núcleo do porta-aviões.
todos eles distribuídos entre pontos como Hormuz, o Mar Vermelho e o Mediterrâneo Oriental. No ar, o mais concreto, o que está documentado, pelo menos oficialmente. Temos, por um lado, na base da Jordânia, mais ou menos 12 F-15 e 9 A-10 C2HC-30J, além de drones do tipo MQ-9 e uma grande quantidade de helicópteros. A isso se soma o componente aéreo do porta-aviões Abraham Lincoln, com aeronaves de combate e apoio, caças de última geração, aviões de guerra eletrônica e de alerta antecipado e alguns helicópteros. Por um total, preste atenção, de 90 aeronaves, ou seja, literalmente, é uma base flutuante em logística e suporte. Foi relatada a transferência de mais de 3 dezenas de aeronaves para a região nas últimas semanas, incluindo transporte, reabastecimento em voo e plataformas de vigilância e reconhecimento, algo que também já compartilhei com vocês em vídeos anteriores. Tudo isso com uma atividade frequente e bastante ativa em bases no Golfo. Há muita especulação sobre os bombardeiros. Lembremos que os Estados Unidos contam com os B-2 e os lendários B-52. Neste momento, não se sabe oficialmente se há ou não há na região. Segundo as redes sociais, sim, mas de acordo com as informações que são muito reservadas sobre o assunto, pelo menos por parte do CENTCOM, não se sabe quantos podem haver. Isso por razões óbvias. O que é certo é que esses bombardeiros podem ser posicionados no teatro de operações em menos de 24 horas. Agora, pelo lado de Israel, os dados públicos mais claros são 48 F-35, que fazem parte do que há de mais sofisticado na frota israelense, além dos F-15 e F-16, totalizando mais ou menos 250 aeronaves. A isso, somem-se as 10 baterias Iron Dome, a camada estratégica antimísseis Arrow, que está 100% operacional, e o sistema Onda de Davi. Desses dois últimos, não há números públicos sobre quantas baterias estão implantadas. E no mar, Israel conta com 5 submarinos, Golfinho e 4 corvetas SAR-6. Então é assim que as coisas estão agora, aqui na região. Então, quando o Irã diz que somos pessoas de diplomacia e pessoas de guerra, está justificando uma estratégia dupla que, ao que parece, todos estão jogando. Negociar e preparar o golpe, que é o que realmente todos os atores envolvidos estão fazendo. Quando os Estados Unidos mobilizam porta-aviões, defesas e uma enorme capacidade de Tomahawks, estão dizendo, estou pronto, se isso se romper. E quando Israel diz, se cruzarem a linha vermelha, atacamos sozinhos, está dizendo não. Não vamos assinar nossa segurança em um papel. E devemos ter claro que quando o tabuleiro está pronto, a faísca pode ser muito pequena. Pode ser um incidente naval no Golfo, pode ser um ataque de milícias, pode ser um míssil que cruza uma linha, pode ser uma cláusula mal escrita em um acordo. A pergunta que devemos ter em mente é: quem está realmente disposto a recuar antes que qualquer coisa aconteça? Bem, me diga você. Deixe-me saber o que pensa de tudo isso nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo e não vá embora sem compartilhar e deixar seu like. Nos vemos!